Boa tarde, alunos da primeira série. Estou gravando esse vídeo para que eu possa levar a vocês um pouquinho do que foi discutido na aula de hoje, né? E nós falamos um pouco a respeito de combustível, né? Que faz com que os veículos possam se locomover. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Então, eu tenho lá. O nosso assunto estava lá na página 183, combustível que move o mundo. Primeira questão que nós trabalhamos no dia de hoje foi o momento 1, condutor consciente, que fala como um condutor deve proceder durante a sua locomoção para que o consumo do carro seja um consumo adequado. Nesse momento, a gente discutiu, fez essa leitura que vocês farão na casa de vocês, na apostila Currículo em Ação. Em seguida, eu apresentei dados de uma pesquisa no qual a gente verifica qual desses combustíveis pode tornar o motor mais eficiente. Então, eu trouxe aqui, ó, essa pesquisa atrás. O etanol, por exemplo, ele tem um poder calorífico, que é a energia que ele produz, né, que ele pode gerar, que o etanol, então, ele tem 5,380 quilocaloria por litro. A gasolina, ela tem 8,325 quilocaloria por litro, né? E o diesel, 9,160 quilocaloria por litro. Essa caloria é aquela que vem, que fornece energia. E nós percebemos que, por exemplo, quem fornece mais energia nesse contexto é o próprio diesel, né? A gasolina, ela produz mais calorias do que o próprio álcool. Muito bem. Na atividade 1.2, ele mostra o consumo de um veículo transitando na área urbana e na área rodoviária, né, nas rodovias. E nós percebemos, analisando isso, que na rodovia os veículos eles acabam produzindo, conseguindo fazer mais quilômetros com 1 litro de combustível, tá? Tanto no álcool quanto na gasolina. E aí, no item A, ele pergunta o que significa essa unidade de medida apresentada na tabela. Então, km/L. Então, são quilômetros por litro. A quantidade de quilômetros que um veículo consegue se deslocar com 1 litro de combustível. E nós percebemos também que ele pede para fazer uma comparação, por que na rodovia o veículo ele acaba conseguindo se deslocar por uma maior quilometragem. Porque durante esse percurso nós percebemos que o veículo ele não tem oscilação tanto de velocidade, ele mantém uma velocidade constante, sem ter o uso de freio, acelerador o tempo todo. Então, isso faz com que o trabalho útil de um motor e o consumo de combustível seja mais vantajoso. Discutimos, então, a questão do item A. Vocês vão fazer essas respostas da apostila, do currículo em ação. No item B, ele apresenta uma situação pelo qual o motorista viajou, fez uma viagem de 470 quilômetros e, ao sair da casa dele, ele abasteceu o carro. Quando chegou no final, ele percebeu que ele consumiu 30 litros de gasolina e pede para a gente verificar o consumo médio que esse carro fez, né? Basta fazer a razão entre a quantidade da distância pela quantidade de litros, ou seja, razão significa dividir, tá? Então, essa foi a discussão do dia de hoje. Espero que vocês possam ter aprendido pelo menos um pouquinho, e eu estarei acompanhando as atividades através do nosso formulário que eu estarei enviando constantemente para vocês, tá? Tenham uma boa tarde e até a próxima.